Como usar Quarkus sem abrir mão do seu framework favorito e ainda ser bem pago para isso. Fala Dev, meu nome é Alder Moraes, eu sou Java Champion, eu ajudo javeiros plenos e seniors a serem bem pagos se especializando no back-end. Então galera, se você está interessado nisso, não se esqueça, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, vai lá no sininho, coloca todas as notificações para você não perder outros vídeos, porque tem vídeo todo dia aqui no meu canal. Se você estiver me escutando no Spotify, não se esqueça de assinar esse podcast e de dar ali as 5 estrelinhas para você não perder os próximos episódios e também para você dizer ali para a plataforma que esse conteúdo é relevante para você. Beleza? Gente, então, sem mais delongas, aliás, com um pouquinho mais de delongas, só dizendo aqui que a gente está na série de aquecimento da Jornada Back-end Expert. O link de inscrição está aqui na descrição deste vídeo. É o evento ali nos dias 20, 21 e 22 de agosto, onde eu vou te mostrar os passos ali, a jornada, para que você aprenda a ocupar as posições mais bem pagas no mercado para quem usa Java no back-end, tá bom? Evento para javeiros plenos e seniors. Então, se você está interessado, clica aqui, se inscreve no evento gratuito e a gente se vê lá. Ok? E, gente, esse vídeo aqui é mais um episódio da nossa série aqui, que é o Estratégias do Back-end, que é onde eu vou a fundo em assuntos que vão te ajudar nessa jornada aí de ser bem pago, tá? Usando Java no back-end. Galera, então vamos lá, agora sim, sem mais delongas, né? Vamos falar aqui sobre o assunto de hoje. Pessoal, muita gente me pergunta, seja nas minhas redes, seja em evento que eu vou palestrar, onde eu trombo com a galera aí, enfim, muita gente me pergunta o seguinte: olha, Elder, eu sou um dev, e aí né, tem as variações. Eu sou um dev Spring, como é que eu faço para migrar para o Quarkus? Eu sou um dev Jacquard-TE, como é que eu faço para migrar para o Quarkus? Eu sou um dev que usa Microprofile, como é que eu faço para migrar para o Quarkus? Enfim, tem todas as variações aí. E galera, a boa notícia para você, se você já se viu fazendo essa pergunta, ou se isso já passou pela sua cabeça, e talvez até se você nunca tenha tentado, né, se quer usar o Quarkus, porque você tem o seu framework favorito e você quer continuar focando nele, a boa notícia para você é que você, em boa parte dos casos, não precisa fazer uma escolha. Você não precisa escolher ou o seu framework favorito ou o Quarkus. Você pode usar ambos, você pode fazer as duas coisas. Inclusive, muita gente me diz o seguinte: olha, Elder, eu estou interessado no Quarkus, mas, poxa, hoje eu trabalho com tal framework e eu quero dar um foco aqui porque eu quero crescer na empresa. E aí minha resposta é: show de bola, continua fazendo isso, mas dá para você fazer as duas coisas ao mesmo tempo, tá? E a minha aula de hoje é para te ajudar com isso. Deixa eu só ver aqui. Olha só. Uma das palestras mais interessantes que eu acho que eu já fiz sobre Quarkus era uma palestra onde o tema dela era exatamente como é que você usa o Quarkus, como é que você adota o Quarkus no seu projeto, na sua carreira, no seu dia a dia, com aquilo que você já sabe, a partir daquilo que você já sabe, né? E muitos talvez pensem: mas isso é óbvio, né? Eu sei algumas coisas, vou aprender algo novo, então eu começo do que eu já sei e vou aprender coisas novas. Mas deixa eu te contar uma história minha, uma história pessoal, para te mostrar que não existe muita coisa nova assim, não existe praticamente nada de novo, na verdade, para você migrar para o Quarkus com aquilo que você já sabe hoje. Lá no começo de 2020, eu entrei para um processo seletivo para assumir a vaga de Developer Advocate na Red Hat. Até então era só um processo seletivo. E né, começaram entrevistas, etc. Tal. E num dado momento me falaram o seguinte: olha, a gente precisa que você, o seu próximo passo, né, sua próxima etapa aqui no processo, é você dar uma palestra como se fosse num evento técnico, né, um evento de desenvolvedor, já que a vaga de Developer Advocate, boa parte do meu trabalho é dar palestras. Então a gente precisa que você dê uma palestra. E eu falei: beleza, vou dar a palestra. E aí eu perguntei sobre qual assunto, e eles me disseram sobre o assunto que você quiser, desde que seja algo que interessa para o Red Hat. Ok, vamos fazer isso então. Eu lembro que isso foi numa sexta-feira,
E essa próxima entrevista era na segunda-feira, então eu tinha o fim de semana para me preparar. E aí eu pensei o seguinte, bom, eu sou um desenvolvedor Java, a Red Hat na época tinha acabado de lançar o Quarkus, menos de um ano tinha lançado o Quarkus, eu falei, vou dar uma palestra sobre Quarkus. E aí você me pergunta, Helder, o que você sabia sobre Quarkus? Eu sabia o nome e eu sabia que ele existia, né? Então deixa eu ir atrás de alguma coisa sobre Quarkus, porque afinal de contas, se a galera está aprendendo, eu também consigo aprender. E eu lembro que eu fui olhar na internet algumas coisas e, gente, long story short, né, para resumir aqui a história, em cerca de 4 horas eu preparei um live coding, não foi uma palestra conceitual, não foi explicando o que é, eu preparei um live coding de Quarkus para eu apresentar na minha entrevista, que no fim das contas me levou à minha aprovação na Red Hat. Eu tenho certeza que aquela etapa foi muito importante, porque mostrou diversas coisas que, enfim, não vem ao caso falar sobre isso agora. Mas o importante é, galera, eu saí do zero a conseguir fazer um live coding. Se você já viu um live coding meu, geralmente é construindo partes de uma aplicação, construindo um cenário, construindo uma demo, e foi exatamente o que eu fiz ali. Eu construí um endpoint REST, respondendo, né, chamadas, tendo REST client, persistindo no banco, etc. Que era o que eu já fazia normalmente aonde? Aonde? Responde aí você. No Jakarta-E. Eu tinha já lançado 2 livros. Na verdade, eu estava escrevendo a segunda edição do meu livro de Java. Ele tinha sido lançado a primeira edição como Java-E, eu estava escrevendo a segunda edição como Jakarta-E. Então era um negócio que para mim eu já era super fluente naquilo. Quando eu me deparei no Quarkus, eu falei assim, nossa, tudo que eu já usava dentro desse contexto aqui no Jakarta-E está aqui também. Gente, eram os mesmos imports, eram os mesmos annotations, era a mesma API, era tudo igual, o comportamento era o mesmo. Eu não precisei aprender exatamente nada. O que eu tive que aprender? Em que site que eu baixo, no caso lá, o Quarkus tem o site, né, o code.quarkus.io, que você pode baixar o seu modelo, o template do projeto, se você quiser, dá para criar no Maven também. Mas enfim, é assim, tipo, tá, onde que eu crio um projeto? Beleza, crio o projeto aqui, tá bom, daqui eu vou em frente. Pronto, acabou. Aí vi lá como é que adicionava as dependências, no POM, normal, acabou. Fui lá e fiz o live coding. Então, galera, esse é o tipo de experiência que o Quarkus foi feito para te proporcionar. É esse tipo de experiência ao ponto que você consegue pegar as coisas que você já sabe, se forem relacionadas, né, ao mundo Java Enterprise, e boa parte delas está aqui dentro já, você consegue sair utilizando. Tá? Então, é isso que vai proporcionar para você. Agora, o que tem no Quarkus que propicia isso? O que fizeram, como é que montaram o Quarkus de forma que você possa ter esse tipo de experiência, de forma que você... Eu tenho uma lista aqui num dos meus itens que são 6 frameworks que estão disponíveis dentro do Quarkus, que se você utiliza qualquer um deles, você consegue usar o Quarkus hoje, agora. Você consegue parar essa minha aula aqui e ir lá e fazer o que quer que seja no Quarkus, usando um desses 6 frameworks, tá? Agora, assim, o que tem no Quarkus, o que fizeram no Quarkus que possibilita isso? Um negócio chamado extensões, tá? E assim, se você já fez qualquer coisa no Java usando Maven, você está muito acostumado a ir lá no seu POM file, né, no seu arquivo POM, e adicionar dependências. Tá? As extensões do Quarkus, elas são adicionadas ao seu projeto exatamente como uma dependência no seu POM. Só que a extensão no Quarkus ela é pensada de uma maneira um pouco mais profunda e um pouco mais estratégica dentro da plataforma em si. Como assim, Helder? Por exemplo, quando eu falo para você que no meu caso lá, né, eu fui lá fazer o live code para minha entrevista e tal, e aí eu usei coisas do Jakarta-E, certo? Então eu usei JAX-RS, usei JPA, usei CDI, enfim, usei lá, né, várias coisas do Jakarta-E dentro do Quarkus. Quer dizer que eu usei a extensão do JPA, usei a extensão do JAX-RS, usei a extensão do JSON-B, do JSON-P, todas essas extensões eu usei no meu projeto. Elas entraram lá como dependência, certo? Certo, como dependências. Mas
O que os engenheiros do Quarkus fizeram para que essas dependências estivessem disponíveis dentro da plataforma para que eu pudesse adicionar no meu projeto? Elas foram reimplementadas dentro do Quarkus. Então eles foram lá, por exemplo, pegaram a API do JAX-RS, pegaram o comportamento de cada método, de cada coisa que acontece no JAX-RS e implementaram isso dentro do Quarkus, mantendo de novo APIs, annotations, imports, tudo. Tanto que quando teve a mudança, né, do package do Jakarta EE, né, de JavaX para Jakarta, né, teve que ser feita essa migração também no Quarkus, porque o import é preservado, o import é o mesmo. Tá? Então, eles reimplementaram isso no Quarkus. Mas por quê, Helder? Por que reimplementaram? Não seria mais fácil eu só pegar o jar lá do Jakarta EE e jogar no Quarkus? Seria mais fácil. Mas você não ia querer fazer isso. Vai por mim. Por quê? Porque o Quarkus, galera, olha só, pelo que o Quarkus ele é mais conhecido? Por algo que está até no slogan, que é o Java supersônico e subatômico, né? Que é o Java mais rápido e com menor footprint de memória. No subatômico, que você tem a aplicação muito pequenininha que ocupa pouca memória. Então, para fazer isso, eles mudaram a forma com que o bytecode do Quarkus ele é gerado. Ele ainda é um bytecode Java, ele ainda é 100% compatível com qualquer JVM de mercado, não precisa de GraalVM se você não quiser utilizar, tá bom? Tem um vídeo inteiro, né, desmistificando isso aqui, de que o Quarkus só é rápido por causa do GraalVM. Se você não assistiu esse vídeo, procura aí Helder Moraes GraalVM, você vai ver essa aula sobre isso. Enfim, o bytecode gerado pelo Quarkus, um bytecode normal, só que a forma com que eles utilizam, né, o Maven, por exemplo, para gerar esse bytecode, ela depende de que as extensões sejam feitas respeitando a arquitetura do Quarkus, e elas foram implementadas para isso. O que no fringir dos ovos quer dizer o seguinte, gente. Se eu tivesse, por exemplo, o jar do JPA, sei lá, dentro do Quarkus, ele ia funcionar, provavelmente, mas ele não ia ter as otimizações que o Quarkus tem, ele não ia ter as melhorias que o Quarkus tem na geração do bytecode, ele não ia ser compatível com o Dev UI do Quarkus, com o Developer Mode, enfim, ele não ia funcionar bem dentro da plataforma, só a aplicação que ia funcionar. Então, eles tiveram realmente esse trabalho com todas as extensões que estão dentro do Quarkus, de fazer a reimplementação delas para que você use do jeito que você sempre usou, como se estivesse usando o framework original, porém com tudo aquilo que o Quarkus te oferece enquanto plataforma. O que, para mim, por si só, já seria suficiente, se caso eu não utilizasse Quarkus ainda, pelo menos de eu querer ter curiosidade para saber como é que funciona, para saber como é que realmente aquilo vai se comportar no meu projeto. Outra coisa que as extensões do Quarkus fazem é que uma extensão ela só entra no Quarkus se ela for compatível, 100% compatível com compilação nativa. Compilação nativa, aí sim usa-se o GraalVM se eu quiser compilar o meu projeto nativamente. E se eu não quiser fazer isso usando o GraalVM, eu posso usar o Mandrill, que é um fork que o projeto do Quarkus fez para que haja uma opção. Deixa eu refazer a frase. Pegaram lá, isso é um projeto open source, tá? O GraalVM Community é um projeto open source. O que o projeto do Quarkus fez? Pegou só a parte do Native Image Builder, que é a parte que faz a compilação nativa, fizeram um fork disso, e eles dão a manutenção nesse cara que só tem lá JDK e Native Image Builder, ou seja, é um fork feito só para gerar compilação nativa, e o próprio projeto do Quarkus dá, na verdade, são equipes separadas, mas enfim, é negócio feito para funcionar junto. E aí o time, né, do Quarkus como projeto em si consegue dar suporte em ambos, tanto no Quarkus quanto naquilo que é gerado como executável nativo usando o Mandrill. E importante dizer, projeto open source, então tudo que é contribuído no Mandrill sobe para o Community Edition do GraalVM também. Então, no fim das contas, todo mundo sai ganhando nisso, tá bom?
Então, fecha parênteses relacionado a isso. Gente, e aí, deixa eu só ver aqui. Tá, então já falei das reimplementações. Agora, deixa eu falar para vocês, então, especificamente, alguns frameworks que já estão disponíveis dentro do Quarkus, que se você for lá agora, você vai conseguir. Se for, aliás, tem um site, gente, vou deixar aqui na descrição do vídeo, que é o code, C-O-D-E, code.quarkus.io, code.quarkus.io. Se você entrar nesse site, é o site que você pode usar lá para criar um projeto novo do Quarkus, e ele tem um campo de filtro lá, onde você pode filtrar todas as extensões que estão disponíveis no Quarkus. Se você for nesse cara agora, e você digitar, aí eu vou falar do primeiro framework que você pode pesquisar aí. Pesquisar lá por Jakarta, você vai achar poucas extensões, acho que são 2, 3 extensões, enfim, pouquinho. Nossa, Helder, quer dizer que o Jakarta não está disponível no Quarkus? Então, aí você apaga isso e você digita Microprofile. E aí, se você digitar Microprofile, vai ter também 2, 3 extensões. Nossa, Helder, mas o Microprofile não está disponível? Aí sim vem a pesquisa certa para você fazer nesse caso. Se você digitar lá Smallry, Small, S-M-A-L-L, Small, não dá espaço e escreve R-Y-E, Smallry. Smallry é um projeto open source da Red Hat que é feito para implementar o Microprofile. E essa é a implementação do Microprofile que está dentro do Quarkus. Mas, Helder, você estava falando de Jakarta-E, agora você está falando de Microprofile, de Smallry. Calma, gente, vamos lá, vamos entender um pouco a estrutura das coisas. O Microprofile foi criado lá em 2016, inclusive eu estava na reunião onde foi anunciada a criação, o lançamento do Microprofile, o lançamento do projeto, não tinha nem código ainda, tá? Foi no Java One de 2016, como eu disse, eu estava lá, e o Microprofile, ele nasceu com 5 APIs, né? 5 extensões, no caso não era extensão, enfim, nasceu com 5 APIs, que era, não sei se eu vou lembrar todas, mas é CDI, JAX-RS, JSON-P, JSON-B, e eu não lembro da outra, tá bom? Tem mais uma aí. Enfim, ele nasceu com essas 5 APIs que foram derivadas do Jakarta-E, e assim nasceu o Microprofile, que era, né, o projeto lá para você ter uma especificação de Java específica para microserviços, tá bom? E aí esse projeto cresceu, ficou gigante, tem um monte de API lá dentro hoje e continuou-se a ter uma certa cooperação, vamos dizer assim, entre Jakarta-E e Microprofile, tanto que vários dos contribuidores trabalham nos dois projetos, tem especificação que vai para lá, especificação que vem para cá, enfim. Então é um projeto que, de certa forma, tem uma... não é que anda junto, mas tem uma colaboração, a gente pode dizer assim. Então, gente, através do Smallry, você tem no Quarkus APIs do Jakarta-E e do Microprofile. Então, se você tem interesse, se você usa qualquer um desses projetos, através do Smallry, você vai ter lá. Então, você vai ter JPA, você vai ter GraphQL, você vai ter Fault Tolerance, você vai ter Config, você vai ter JAX-RS, como eu já falei, REST Client, enfim, uma série de coisas que estão disponíveis nesse cara. Helder, está disponível todo o Jakarta no Quarkus? Não, não está disponível todo e eu não falei em momento nenhum que está, tá bom? Mas, para a galera que está fazendo aplicação Cloud Native, eu te garanto que tudo que você precisa está lá. Isso eu não tenho dúvida nenhuma, tá? Então, fica tranquilo que você consegue utilizar. Então, eu já falei de 2 itens dos quais eu ia falar. Eu já falei do Jakarta-E e já falei do Microprofile. Então, se você usa qualquer um desses frameworks, se você quer usar no Quarkus, você consegue utilizar com o mesmo import, mesmo annotation, mesmo API, tudo. Comportamento mesmo, tá bom? Terceiro framework, né, que é o que mais me pergunto, que é Spring ou Spring Boot, tá? Nossa, Helder, tem Spring no Quarkus? Tem Spring Boot no Quarkus? Sim, se você for no mesmo campo de filtro, lá no site que eu falei, o code.quarkus.io, e digitar lá Spring, você vai ver lá cerca de 15 extensões do Spring e do Spring Boot que estão no Quarkus. Então você tem lá Spring Cache, Spring Web, Spring Security, enfim. Tem lá uns caras lá que estão disponíveis já no Quarkus. Então,
Se você está num projeto usando Spring ou Spring Boot e você usa uma dessas, né, uma ou mais dessas 15 extensões que já estão no Quarkus, você consegue usar Spring Boot, Spring no Quarkus e ter o mesmo código, o mesmo import, mesma annotation, porém com uma performance inigualável, com footprint de memória inigualável, já compatível com compilação nativa. Mas Elder, tem hoje o Spring Native, né, que também, né, faz o uso do GraalVM para fazer compilação nativa. Realmente tem, mas faltam umas coisas ali, tá? Então, enfim. Tá bom? Então, se você quiser tentar também, né, ver se o seu projeto você consegue fazer o mesmo projeto do Spring Boot no Quarkus, você tem também essas opções. Outro projeto open source, provavelmente um dos projetos open source mais usados no mundo Java, no mundo, né, é o Hibernate. Tá? Então, se for lá no mesmo campo de filtro, digitar Hibernate, você vai ver lá uma pancada de extensões do Hibernate. E uma coisa que veio meio que de presente, que é assim, os engenheiros do Quarkus, né, implementaram lá o Hibernate, enfim, do jeito que ele é mesmo, bonitão, tem toda a colaboração dos próprios mantenedores do Hibernate para ter essas extensões do Quarkus. Porém, eles também tiveram a ideia de fazer um Hibernate um pouco mais simplificado. Não que o Hibernate tenha uma dificuldade injustificada, não é nada disso. Ele tem as complexidades dele porque ele precisa ter. Mas é fato também que existem muitos casos que se você tivesse algo um pouco mais simples, atenderia. E os engenheiros do Quarkus criaram isso, que é o Panache. Tá? Então, o Panache ele é uma extensão de persistência de dados que só tem dentro do Quarkus, tá? E ele é exatamente, o objetivo dele é esse, você tem um Hibernate mais simplificado, tá? Então, se você tem casos de persistência de dados mais simples, você consegue usar o Panache tranquilamente. Se não, você tem estruturas mais complexas, casos mais complexos, usa o Hibernate que está lá disponível também, tá? Esse foi o quarto framework que está disponível no Quarkus. Quinto framework, o framework que mais tem extensões dentro do Quarkus. A última vez que eu olhei, acho que eram umas 250, 260, que é o Camel. Tá? O Camel, que é provavelmente o maior projeto open source de integração que a gente tem no mundo. Ele tem lá cerca de 250 extensões disponíveis no Quarkus. E aí tem extensão para tudo quanto é coisa, gente. Tá? Eu não vou nem me arriscar a falar agora aqui todas elas, porque eu gastaria uma aula inteira só falando sobre isso. Mas, por exemplo, eu tenho uma aula que eu fiz para os meus mentorados aqui na Confraria Dev, que é uma aula sobre a gente fazer gerenciamento, né? Gerenciamento e gestão de transações distribuídas em ambientes distribuídos, né? Entre microserviços, por exemplo, usando o Camel Quarkus, né? Que é o Camel Saga que está dentro do Quarkus. Porque uma das coisas que o Camel tem é a implementação do Sagas Pattern. E tem essa extensão dentro do Quarkus. Então a gente consegue usar o Camel para fazer ali transações de compensação e tudo que a gente precisa fazer com Sagas usando o Camel Sagas que está dentro do Quarkus. Tá? Então, o quinto framework que está disponível dentro do Quarkus é o Camel. E o sexto é aquele framework que está hoje, todo mundo que está entrando na trending aí do IA, né, tá falando sobre isso no mundo Java, que é o LangChain4j. Tá? LangChain4j, que é a implementação do LangChain para Java, né, e tem a versão dele dentro do Quarkus, todas as extensões do LangChain4j hoje dentro do Quarkus. Então você consegue usar o LangChain4j como se você estivesse usando em qualquer outro framework Java, porém você consegue usar dentro do Quarkus, de novo, mesmas extensões, mesma API, mesmo import, mesmo comportamento. Então, você consegue usar ele lá também e fazer código Java, já acessando LLMs, por exemplo. Tá? Que esse é o grande objetivo aí do LangChain4j. Então, gente, essas eram os 6 frameworks que, se você usa esses frameworks, se você gosta de usar esses frameworks e você não tinha tentado usar o Quarkus ainda, porque você não queria largar o osso desses caras, provavelmente você não precisa. Você consegue usar o Quarkus e ainda assim usar o seu framework favorito e ter
tudo aquilo que o framework, tudo aquilo que o Quarkus te traz aí de novo, né? De performance, de integração com imagem nativa, de integração com Kubernetes, criação de containers out of the box, enfim, tudo para facilitar aí a sua vida. E, no fim das contas, o que isso tem a ver com você, né? Ser mais bem pago, com você crescer na sua carreira, etc. Você vai estar pegando o conhecimento que você já tem, porém sendo capaz de entregar aplicações que performam melhor na nuvem, utilizando coisas mais modernas, né? Porque, por exemplo, imagina que você tem lá o seu framework favorito e aí você tem dificuldade para integrar, por exemplo, com o LangChain4j, né? Tem uma dificuldade de você integrar com um LLM, por exemplo. Você estando numa plataforma que isso já está integrado de uma maneira mais fácil, sua curva, né, para fazer isso no seu projeto acaba diminuindo bastante. E aí você, não sei se você percebeu, né? Já que a gente tem todos esses frameworks, todas essas plataformas dentro do Quarkus, as possibilidades de integração elas aumentam muito. Então você passa a ser um profissional que tem muito mais possibilidades a oferecer nos projetos que você está. E isso, querendo ou não, com o passar do tempo, acaba te expondo a oportunidades melhores, o que no fim das contas pode te levar também a salários maiores. Maravilha, gente? Então, olha só, me diz aqui nos comentários se depois de saber tudo isso, você está pensando em usar o Quarkus em algum projeto seu. Me conta aqui, não precisa revelar os dados sigilosos do seu projeto, mas me fala aqui, ó, eu tenho um projeto que faz tal coisa, e eu acho que eu consigo tentar usar o Quarkus com isso, tá? Me deixa saber aqui. E ó, não esqueça que as inscrições para a jornada Backend Expert estão abertas. O link de inscrição está na descrição desse vídeo. Helder, mas eu só vi esse vídeo depois do evento, não tem problema, o conteúdo continua valendo. A gente só está usando essa série de aulas aqui para a gente aquecer as turbinas aqui para o evento. Beleza, gente? Então é isso. Aquele abraço, até a próxima e tchau!